Considerando a configuração básica de um microcomputador, há um tipo de memória que é instalado entre a CPU e a chamada memória principal. A capacidade desse tipo de memória é normalmente bem menor do que a capacidade da memória principal. O tipo de memória descrito corresponde à memória. Alternativa A fala em RISC, B de barramento, C cache, D crash e por último a alternativa E fala em SCSI. Bom, aqui no nosso enunciado tem uma informação bastante importante. É um tipo de memória que fica instalado entre o CPU e a memória principal. Claro que essa estar entre aqui não significa necessariamente de forma física. Ela fica ali, né, no sentido lógico, né? E outra coisa a se considerar, está falando que a configuração básica de um microcomputador, ok, mas também esse tipo de memória está presente em smartphones, ok? Bom, esse tipo de memória, ele é bem mais rápido que HD e também é mais rápido que a memória RAM. O que ele vai fazer? Ela vai salvar ali as informações que são acessadas o tempo todo, mais acessadas, e que sejam também mais importantes. Então, ela fica, como eu disse, de maneira lógica, do ladinho ali do processador. Então, não há necessidade de quando precisa dessas informações, e como foi falado aqui, são informações que precisa muito, de ir buscar essas informações lá na memória, ficar indo e voltando toda hora. Essas informações já ficam ali do ladinho do processador, disponíveis na memória, que é a memória cache, ok? Portanto, nossa resposta alternativa C. Ela tem uma velocidade, como eu disse, muito mais rápida do que o HD, do que a memória RAM, e também, naturalmente, ela é muito mais cara. Com isso, ela tem uma capacidade de armazenagem muito menor. Então, ela serve mesmo só para salvar essas mensagens que o computador vai precisar toda hora, sem precisar ficar indo buscar lá no HD ou na memória RAM. Porém, ela tem a capacidade muito reduzida de informação, de armazenagem de informação, porque ela é uma memória muito mais cara, tá? Então, com isso, ela vai ficar ali só para essas informações mais rápidas mesmo, que precisam ser acessadas toda hora, e faz com que o computador tenha um desempenho melhor, uma vez que ele não precisa ficar indo toda hora lá buscar aquelas informações que são necessárias, tá? Um tipo de informação que fica salvo nela, por exemplo, quando você abre um computador, né, você abre ali um site, aparecem algumas informações. Quando você volta nesse site, né, pela segunda vez, aquelas informações elas não precisam ser baixadas de novo, uma vez que elas estão salvas ali na memória cache. Quando você clica ali no site, aqueles gráficos, aquelas imagens, elas já estão ali à sua disposição, então você consegue navegar mais rapidamente entre outras utilidades, tá? O importante é saber isso. Ela está logicamente entre CPU e a memória principal. Ela serve para trazer essas informações mais acessadas e mais importantes de maneira mais rápida para melhorar o desempenho do seu computador. Com isso, o tipo de memória descrito corresponde à memória cache. Nossa resposta correta, alternativa C.